Olá para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu canal Descomplicando a Bariátrica. Por que eu digo que é seu? Porque esse canal é para tirar as dúvidas que a gente tem em torno desse assunto. Quando a gente fala em bariátrica, tem muita gente que já pensa num fantasma. E a gente está aqui justamente para mostrar que não é nada disso, que esse assunto pode ser leve e traz qualidade e benefício para muitas pessoas. Quem está aqui comigo, de sempre, o meu parceiro, o Mário Flamini, o cara que eu tenho uma gratidão eterna e um dos melhores cirurgiões, na minha opinião. Não, mas eu tenho... Você fala que você tem gratidão eterna, eu falo que eu tenho orgulho de você, cara, porque você tá conseguindo mudar o teu caminho aí, a tua estrada, você conseguiu construir uma nova. E tá construindo a cada dia, né? Vocês sabem que o Mário foi o meu cirurgião, foi quem me operou. Eu também sou bariátrico. E, assim, ao longo desse processo, a gente, inclusive, esse podcast nasceu de um bate-papo nosso em consultório, né? Vamos levar informação de qualidade, né? Primeiro que eu falei pra você que eu gostava, que eu ouvia muito podcast, né? Aí você falou, então por que não vamos fazer um, né? Exatamente, vamos fazer um podcast, porque quando eu passei por esse processo, foram muitas dúvidas, né? E esse episódio, a gente está trazendo dúvidas que vocês nos mandaram. É uma coisa que a gente sempre pede para vocês aí. Manda as dúvidas, porque a gente sempre vê, né, as perguntas que vocês mandam, e sempre que tiverem dúvidas, nós vamos criar episódios para responder. E hoje nós vamos responder. Exatamente. E sabe uma coisa que eu observei? Que muita gente me mandou as perguntas no Instagram e as pessoas falaram assim, olha, não fala que sou eu não. Sério, porque tem muita gente que tem vergonha de falar que precisa de uma cirurgia, muita gente tem vergonha de reconhecer, como se a bariátrica fosse um sinal de fracasso. É uma coisa que a gente sempre falou, né? O obeso, ele é julgado quando ele tá obeso, porque ele é taxado como preguiçoso, ele é taxado como comilão, é o come e dorme, não faz nada. E quando ele emagrece, ele dizia assim, tipo, apelou. Agora ele foi lá também, só emagreceu por causa da cirurgia. E a gente sabe que as duas verdades, elas estão erradas, né? Então a gente precisa colocar isso aí da forma correta mesmo. E eu vou começar esse nosso bate-papo, doutor. Na verdade, nem foi uma pergunta, foi uma afirmação que uma seguidora mandou. Ela disse assim... Então, mas se colocar no YouTube, a pergunta, ela não vem identificada, né? Então, você pode, então, você pode fazer dessa mandar maneira. Pelo Instagram, manda no YouTube que vem sem identificação, aí não tem problema. Não tem problema. Ela disse assim, quero muito fazer uma bariátrica, mas minha família é contra. Só falam pontos negativos. Isso me deixa muito triste. Eu me identifiquei muito com essa pergunta. Não foi, na verdade, que foi uma afirmação, um comentário que ela fez, porque eu coloquei também no Instagram uma caixinha de perguntas, né, para as pessoas, porque eu me identifiquei. Quando eu cheguei num processo, a minha família sempre teve problema com peso, a balança sempre foi uma inimiga dos meus parentes, desde pequeno. Não, eu nunca fui gordinho de pequeno, não. Inclusive, eu nasci com peso de prematuro. Até brinquei com uma amiga que teve um filho prematuro esses tempos. Falei, olha, cuidado, porque ele vai crescer. E a gente até brincava que a minha mãe, antigamente, tinha-se o costume de fazer um batidão com ovo de pata engordar, né? Para engordar, para ganhar peso e tudo mais. Eu falo para minha mãe, olha, você tem grande culpa nisso. E quando eu falei que eu ia fazer, né, um procedimento para emagrecer, eu evitei a palavra bariátrica, porque na minha casa eu tenho alguns parentes que são obesos e tem uma obesidade num grau já bem acentuado. E assim, não faça bariátrica porque vai morrer. Eu falo, olha, é mais fácil ela morrer de infarto, né? Infartar com o peso que tem, é mais fácil. Mas a palavra bariátrica já causava isso. Agora, quando eu passei... só vê o avião que cai. Exatamente. Só olha pro avião que cai. Exatamente. Todos que estão voando no mundo inteiro, o dia inteiro, ninguém nem
Nem bola pra lembra, você. né? Nem lembra. Você nem leva em consideração. Agora, a psicóloga, quando eu saí do consultório desse cara aqui, ele falou, vai pra terapia primeiro. Depois a gente pensa em bariátrica. E não é terapia, gente, para você sentar lá e falar do seu, né? Ah, minha criança. Não, é uma terapia, é um bate-papo mesmo, para entender por que você. Se você tem condições de fazer a bariátrica naquele momento ou não, né? Porque às vezes você está passando por um momento depressivo muito sério, né? Enfim, tem os seus. Às vezes tem pontos que a gente precisa ajustar antes, né? Exatamente. De partir já para o procedimento. Ou então, assim, acho que existem coisas que vão acontecer depois da cirurgia também, que a gente tem que já saber e se antecipar, né? E acho que a psicóloga ela vai te preparar para isso, e até para a indicação de uma cirurgia, ela tem que entender quais os pontos que estão pegando aí no teu dia a dia, na tua vida, né? Porque muitas vezes a gente come as nossas emoções, né? Exatamente. Você não come nem porque você tem fome, porque você tá com... Enfim, a gente vai trazer aqui uma especialista nesse assunto, já tá até convidada, ela só não pode por agora, que estuda compulsões alimentares e tudo mais, os distúrbios alimentares. Mas a psicóloga me falou uma coisa que me marcou muito. Não dá para você terceirizar a sua saúde, a sua felicidade, a sua responsabilidade. Então, o que acontece com você por ser obeso, as cobranças que você tem quando você se olha no espelho, as piadas de mau gosto que as pessoas fazem e você finge que acha graça, ou então às vezes você mesmo sai com a piada porque você já sabe que as pessoas vão fazer. Não dá para você ficar terceirizando isso. Não dá. É uma decisão que tem que ser tua. Às vezes eu brinco com o paciente, eu falo assim, seria bom se você viesse aqui e eu pudesse fazer o exercício para você. Se a gente pudesse contratar alguém para comer para você, da forma certa, mas não dá. Contratar um molequinho ligeirinho para correr uns 10 km por dia. Corre para mim 20 km aí, tá bom. Seria bom, né? Então, às vezes, a gente precisa ir contra as pessoas. Eu fui muito contra os meus amigos, minha família, eles não queriam que eu fizesse. Até eu tenho um amigo muito engraçado e ele fala assim, hoje ele fala assim, nossa, como você tá bem? E eu falo assim, lembra que você falava que você não queria que eu fizesse bariátrica? Ele falava assim, era tudo uma mentira. Ele brinca assim, né, comigo. Mas, enfim, esse comentário me chamou muita atenção. Acho muito pertinente pra gente começar isso, né, doutor? Sim. É porque acho que existem muitos mitos mesmo, muitas crenças em relação à cirurgia que não são verdade, ou que eram uma verdade muitos anos atrás, né? Até porque a forma de fazer a cirurgia mudou muito. Até a forma como se acompanhava o paciente mudou demais. Então, isso aí, a gente precisa ir tirando isso aos poucos da cirurgia, né? A cirurgia não começou a ser feita do jeito que ela é hoje em dia. Existiram outras técnicas que foram abolidas justamente porque foram vendo que as complicações eram muito maiores do que os benefícios. Então, e aí o termo é bariátrica de um modo genérico. Então, você tem, sei lá, 10, 15, 20 técnicas de cirurgias. Então, todas são bariátricas. Agora, qual você vai fazer? Qual aquelas pessoas que se deram mal foram submetidas? Entendeu? Quanto tempo faz que essas pessoas foram operadas? Como que foi a recuperação? Como que foi o pós-operatório? Como que foi o pré-operatório? Então, essas são perguntas que a gente tem que fazer para a gente entender o contexto das coisas. Mas a cirurgia, ela evoluiu demais, ela mudou. Nós já falamos disso aqui em outros episódios. Então, assim, uma cirurgia que 20 anos atrás a gente fazia de uma forma aberta, demorávamos algumas horas ali para fazer. O paciente tinha dor no pós-operatório, a recuperação era mais difícil, ele ficava 2, 3 dias internado, ia embora com 3, 4 drenos no abdômen. Hoje em dia, a técnica é por uma cirurgia minimamente invasiva, a gente gasta poucos minutos, meia hora, 40 minutos para fazer a cirurgia. O paciente, à tarde, ele está recuperando, ele já está andando, está alimentando, no outro dia ele vai embora para casa. Gente, com 15 dias, só para vocês terem noção, eu já estava na academia treinando. Isso é, claro, de uma forma mais leve, mas você já estava lá. Não, com uma semana, eu já... você liberou para eu dirigir. Liberei. Gente, eu trabalhei de casa no segundo, terceiro dia.
computadorzinho, é claro que, né, tinha os meus momentos ali de não pegar. A gente sabe, né? Tem o que pode e o que não pode. Você passou por uma cirurgia. Exatamente. Tá mas cortado assim, e costurado lá hoje, dentro. computador, eu conseguia trabalhar por telefone e assim, e muito tranquilo. Só lembrando que muitas perguntas, muita gente fez a mesma pergunta. Então, a gente vai fazer um catadão e eu acabei formulando aqui. As perguntas chegam cada uma de uma maneira, mas, enfim, muita gente quer saber quais são os critérios para se fazer uma cirurgia bariátrica, os critérios de elegibilidade. Então, a gente já falou disso em alguns episódios anteriores, é claro, de uma maneira muito mais detalhada, mas eu acho que vale a pena repetir, doutor. Vamos repetir. Vamos lá. Então, a gente leva em conta aquele cálculo que nós já falamos, que é o IMC. Então, é um índice que a gente vai calcular a densidade, basicamente. A gente pega o peso e divide pelo quadrado da altura. Isso aí, quando esse número que surgiu aí, ele vem acima de 40, quer dizer que o paciente tem uma obesidade grave. E ele já está, assim... Ele já tem uma indicação formal de cirurgia. Se ele vai para a cirurgia ou não, se ele tem indicação ou não, é outra coisa, porque a gente tem que avaliar outros detalhes também. Ou quando esse índice vem acima de 35, que é uma obesidade grau 2, e ele tem já doenças associadas, diabetes, pressão alta, apneia do sono, enfim. Alteração de colesterol, triglicéride, gordura no fígado. Essa pessoa, ela já precisa ter tentado outros métodos para emagrecer? Ela precisa. Pelo menos um tratamento clínico já sendo acompanhado há pelo menos 5 anos, né, e já tendo feito uso de medicamentos. A gente sempre tem que deixar a cirurgia para o último caso. Se todos, ou se alguns conseguirem, ou a maioria conseguir, melhor ainda, controlar o peso sem precisar chegar na cirurgia, ótimo. Então, não estamos aqui para dizer que a cirurgia é a melhor coisa, que a pessoa tem que ganhar peso para depois ir lá fazer cirurgia. Não é isso, não. A gente quer que a pessoa melhore a qualidade de vida, independente de cirurgia ou não. Só que para chegar na cirurgia, a gente tem que ter passado alguns passos já. Tem uma pergunta, gente, que fizeram muito. Bariátrica é tudo igual? Olha, eu vou recomendar... a gente vai responder aqui, mas que você volte, porque a gente tem um episódio que tá assim, tudo muito detalhado, os vários tipos de cirurgia bariátrica, né? Sim. Então, bariátrica não é tudo igual, né, doutor? Não. E como o senhor mesmo disse aqui, a gente teve uma evolução, né? Exatamente. Não dá para olhar para o tio que fez bariátrica lá 15 anos atrás, ver aquele cortão na barriga mas tem e saber que hoje... Lá dentro, assim, depende de ser aberto o vídeo, eu falo assim, lá dentro tem técnicas que já não existem mais, ninguém mais faz. Né? Existia uma técnica que chamava Scopinaro, que era uma técnica que a gente deixava o estômago até um pouquinho maior, mas a gente jogava a comida, a gente não, porque eu nunca fiz a cirurgia, mas os médicos, eu tô falando. Então a gente jogava a comida lá no final do intestino fino, na porção do ilho, e ela já ia embora lá pro colo. Então, assim, essa cirurgia ela era boa para controle do peso. No primeiro momento, ela era a melhor de todas. Uhum. Só que o paciente ficava desnutrido. E depois ele começava a ficar inchado e desnutrido. Você entendeu? Então, assim, a qualidade de vida era péssima, ruim. Isso aí deixou muito estigma para a cirurgia, porque caía muito cabelo, caía dente, unha, o paciente ficava flácido, perdia musculatura, ficava inchado, tinha mau cheiro, tanto às vezes até no hálito, na respiração, na pele, nas fezes. Então, por exemplo, tinha paciente que brincava comigo e falava assim, doutor, eu tive que construir um banheiro para fora de casa. Porque se eu usar o banheiro lá dentro, ninguém fica dentro de casa. Eu conheço. Entendeu? Eu sei bem então, assim, desses pacientes aí que eu atendi ao longo da minha vida e atendo, hoje menos volume, mas assim, eu reverti essas cirurgias. Então, a gente transforma essas cirurgias em cirurgias atuais, vamos dizer assim, ou nas técnicas mais consagradas, e a gente melhora a qualidade de vida do paciente. Entendeu? Doutor, a Karen Souza perguntou, é verdade que eu vou ter que tomar suplemento alimentar para o resto da minha vida? Karen, obrigado pela pergunta. Queria te agradecer porque eu acho que todo mundo que manda mensagem aqui está contribuindo para o nosso programa, tá? Isso é verdade.
Pensa assim, ó. A gente tem o nosso estômago, o nosso trato gastrointestinal, tudo tem um motivo. Então, o estômago ele é importante para a digestão, porque ele vai fazer uma digestão mecânica, ele vai quebrar a comida, alguma coisa já começa a ser absorvida ali no estômago. Depois dessa comida totalmente quebradinha ali no estômago, que passou pela função do suco gástrico, ela vai descer, vai passar pelo duodeno e vai começar a ser absorvido. Imagina no caso de um sleeve, se a gente cortar uma parte do estômago, a gente está diminuindo a ação mecânica do estômago. Então ele não vai quebrar 100%. Esse alimento que chegava bem digeridinho ali no duodeno, ele não vai chegar digeridinho no duodeno, 100%, e uma parte dele não vai ser absorvido. Então a gente modificou a digestão. Ah, tudo bem, mas é numa intensidade menor no caso do sleeve. Mas você já não vai absorver 100%. Então eu recomendo que faça a suplementação. No caso de um bypass, nós vamos deixar um estômago pequeno, nós vamos fazer um desvio do intestino. Então a comida não cai no duodeno, não cai no começo do intestino, do jejuno, que é o começo do intestino fino. Então nós podemos desenvolver carência de zinco, selênio, magnésio, cobre, tudo aquele monte de exame que eu peço para você lá, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, tudo isso aí pode reduzir, porque às vezes a alimentação, ainda mais se não for feita de uma forma correta, ela pode ser insuficiente. A Isabel Malak, e até aqui eu aproveito para mandar um beijo, porque ela é minha prima. Aí, Isabel. Ela mora lá em Cosmópolis, na região de Campinas. Ela perguntou o seguinte: quem faz bariátrica deve tomar suplemento de ferro? Assim, ó, o via oral, ele não é efetivo, a reposição. Porque quando a gente toma o comprimido de ferro, ele é absorvido no estômago. Ele precisa do estômago para ser absorvido. E como a gente não tem o estômago 100%, então ele não funciona mais, essa absorção. Então, aí o ideal, quando tem a queda da ferritina, que é o estoque de ferro ali, o paciente desenvolve algum grau de anemia, o ideal é se fazer essa reposição endovenosa. E hoje em dia existem excelentes medicamentos, às vezes você faz uma dose só, você faz uma reposição excelente, recupera da anemia. Então, assim, e aí depois caprichar na alimentação, comer a carne vermelha, que vai ajudar a manter esse estoque de ferritina alto. Doutora, a Natália Cordeiro, ela tem uma dúvida referente ao pós-cirúrgico. Ela disse assim, eu vou ter que tomar dieta líquida por 1 mês? Não vou me sentir fraca? Hipoglicemia? E vários pontinhos de interrogação. Vamos lá, Natália, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Pode acontecer de ter hipoglicemia ou variação aí da curva da quantidade de açúcar no sangue, né? Mas normalmente o que a gente observa é que mesmo com essa alimentação pobre em nutrientes, a gente consegue manter o perfil, a glicose no sangue, o nível basicamente normal. Nesses casos, quando o paciente começa a ter crises de hipoglicemia, a gente consegue modificar um pouco a alimentação para corrigir isso. Outra coisa que acontece bastante no primeiro mês, que a dieta é muito restrita, é desidratação. A gente mora em Rio Preto. Aqui muito só quente. tem 2 estações no ano, né? É o inverno, o calor verão e o inferno. E o inferno. Então não tem outro. Então, assim, aqui é muito quente. Então, a gente fala para o paciente, 15 dias já começa a fazer atividade física. Imagine nesse calor. Você que está tomando 50 ml ali a cada 15 minutos, aí você pega e sai para andar na rua. Nesse calor, você vai desidratar. Entendeu? Então, às vezes, nesse início, é necessário até fazer reposição de soro na veia, manter essa hidratação venosa, em alguns casos, quando precisa. Você sabe que a minha nutricionista, ela deu uma alternativa de tomar... Mas isso, gente, vai de pessoa para pessoa, pelo amor de Deus. Não tá o dando que é bom dica, para né? mim não é bom para você e vice-versa. Eu tomava um isotônico, Isso. mas é um pozinho específico, de uma marca específica para bariátricos. Tá. Enfim, e aí isso me ajudava, porque a gente toma... É como um copinho de café, né, de 15 em 15 minutos. Então, 15 minutos eu tomo a água, 15 minutos eu tomo a sopinha, 15 minutos a água. Isso. E você até tem um timer, você ganha um timerzinho, né?
Então, assim, foi uma alternativa, né? Não, e aí depois também, com o passar do tempo, depois de 15 dias, a gente já consegue modificar alguma coisa, né? Introduzir outras coisas na alimentação que vão ajudar. Mas, é claro, o primeiro mês é o mês que, vamos dizer assim, o paciente perde mais peso. Então, como ele perde mais peso, ele vai desnutrir também no primeiro mês. Então, ele sente mais. Depois ele começa a recuperar. O segundo mês já não é tão problemático quanto o primeiro. Não sei se foi assim que você... Na verdade, eu sei. Não, ele sabe. Gente, de verdade, eu queria muito que vocês tivessem a sorte. A gente está falando aqui com muita gente, né? Quando a gente fala para a internet, a gente fala além do Brasil, enfim, de pessoas de outros países e tudo mais. Que vocês tivessem a sorte de ter esse médico aqui. Do nada eu recebi uma ligação. E aí, fião, como é que você tá? É desse jeito que ele fala com a gente. Viu? E aí? Tá fazendo tudo certinho, não sei o que, tal. Então, essa proximidade que a gente tem com o médico, com o nutricionista e tudo mais, é muito importante, porque surgem muitas dúvidas, né, doutor? Porque aí você sente que a gente tá junto nesse processo todo aí, né? Você não se sente sozinho. Exatamente. Doutor, sabe como é que surgiram muitas dúvidas com relação enfim, a engravidar e tudo mais. Uma pergunta que foi muito frequente, várias pessoas fizeram: posso engravidar após a cirurgia bariátrica? Pode. O ponto é esse. E a fertilidade normalmente aumenta depois que perde peso. Então, a gente vai até trazer um especialista para falar sobre isso aqui. E uma personagem. A gente tem a Andressa. Já quero agradecer aqui. Ela mesma falou assim: olha, eu quero muito ir lá contar a minha história, porque eu achei que eu não pudesse engravidar depois da bariátrica, e hoje ela tem um bebezão na barriga. É isso aí. E a gente vai trazer ela Só que aqui. a gente precisa tomar alguns cuidados. Assim, é claro que nesse primeiro mês, por exemplo, no início, você vai lá, você acabou de fazer a bariátrica, daí um mês você vai engravida. Eu tenho casos desse aí, que aconteceu, o paciente fica desesperado. Então, assim... o ideal não é engravidar nesse período, porque você está perdendo peso. E se há uma carência para você, consequentemente, pode ter uma carência para o bebê que está ali sendo gerado. Então, assim, a gente não recomenda que fique grávido, que tenha uma gestação durante o primeiro ano, que é a fase que você está perdendo peso. E isso aí também pode atrapalhar a sua perda de peso. Agora, depois desse período, não tem problema nenhum em engravidar. Tá? Tá, mas tem algum cuidado especial que a gente tem que ter? Com certeza. O período que você está ali durante a gestação, ele tem que ser bem acompanhado, tanto pelo ginecologista, quanto pela nutricionista, quanto pelo cirurgião que te operou, para fazer essa suplementação correta para que você não tenha anemias e não tenha nenhuma carência que possa também prejudicar durante a gestação. Outra coisa, no caso de um sleeve, por exemplo, que a gente só mexe no estômago, tranquilo, sem problema nenhum, você não vai ter nenhum risco além da alimentação mesmo. No caso de um bypass, a gente tem que ficar atento com uma coisa. Lembra que a gente já mostrou aqui como que é feita a cirurgia? E a gente, quando faz a cirurgia, a gente cria uma situação anatômica diferente dentro do abdômen. Então, a gente está jogando a alça alimentar sobre o cólon e emendando lá no estômago. Então, a gente cria um espaço aqui embaixo. Isso aí chama espaço de Petersen, né? Então, muita gente que começa a ver sobre bariátrica vai falar sobre, doutor, mas o que é esse negócio de hérnia de Petersen? É justamente isso. A gente cria esse espaço que a gente fecha durante a cirurgia. Tá? A maioria das equipes fecham, existem equipes que acham que não precisa fechar, mas a gente tem o hábito de fechar. O que acontece? O intestino ele pode rotacionar, ele pode girar e passar dentro desse espaço. E aquela alça intestinal ela pode ficar presa. Tá? Então, o útero crescendo ali dentro, ele vai empurrando o intestino para cima e ele pode virar, cair dentro desse espaço e prender. Isso pode torcer o vasinho intestinal, causando uma isquemia no intestino, que pode ser parcial ou às vezes pode ser de um segmento grande. E se a gente não souber reconhecer isso durante o período gestacional e agir rápido, a gente pode ter problema grave com isso. Tá? Tem até uma paciente que
muito especial também, que ela teve, durante a gestação, ela teve uma hérnia interna, ela chegou lá com dor, ela me ligou, falou, doutor, tô com muita dor. Eu falei, vai pro hospital agora que nós já vamos ver isso. E aí eu conversei com eles, falei, ó, ela tava com, acho que 7, 8 meses, estava bem já avançado. E a gestação, eu falei, ó, nós vamos ter que operar, não dá para ser por vídeo, tem que ser aberta, existe um risco pro bebê, mas assim, se a gente não fizer nada, a coisa vai complicar. E eu fiz a cirurgia, voltei o intestino pro lugar certinho, demos pontinho, fechamos, e evoluiu super bem, ela teve o bebezinho, até brinco quando eles vão no consultório lá, eu falo assim, eu vi você antes da sua mãe, mas eu não vi, ele tava dentro do útero, né? Mas eu brinco com ele. Então, assim, a gente tem que agir rápido, a gente não pode perder tempo nessas horas. Paciente pós-bariátrico com dor abdominal, ele tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Pode não ser nada. Pode não ser, mas ele tem que ser avaliado. E é dor forte, a dor não é brincadeira, não. Essa semana eu operei uma paciente que teve uma hérnia interna, ela tinha tanta dor que ela ficava assim naquela posição fetal, assim, ó, de tanta dor que dava. Ela falou que doía até as costas. Você já respondeu 3 perguntas aqui. É? Aí, ó. Acabou respondendo várias perguntas de uma vez só. Mas tem uma outra pergunta que é sobre métodos contraceptivos após a bariátrica. A pessoa perguntou, devo usar DIU ou tomar injeção, já que não posso tomar o comprimido? Qualquer um dos dois ela pode ver. Você tem que ver a adaptação. O DIU não é... O DIU eu costumo brincar com as pacientes. Eu falo assim, é 8 ou 80. Tem paciente que se dá super bem com o DIU, tem paciente que não consegue ficar com o DIU. Então, assim, a gente tem que ir buscando formas alternativas de fazer esse controle. Mas o comprimido, ele perde um pouco a eficiência. Então, na própria bula do medicamento, tá lá 99,9%, então já não é 100%. Você ainda vai perder a eficácia. E, gente, então... eu tive que tomar alguns comprimidos. E aí eu comprei uma maquininha de triturar. É horrível. Então, assim, o que você puder evitar de comprimido... Não, mas depois de 30 dias você toma o comprimido. Não, depois de 30 mas dias eu falo sim. Assim, aí mas nessas primeiras semanas aí e tudo você mais. vai lá e toma o comprimido, mesmo que você não amassou, tudo, mas ele não vai ser absorvido igual. Então ele vai perder a eficiência, entendeu? Então a gente não pode correr esse risco. Doutor, quanto tempo leva para ver os resultados da cirurgia bariátrica? Isso aí é bem relativo, né? O resultado, qual o resultado? O resultado final? Acredito que sim, a pergunta foi muito aberta. Vou colocar tudo em média aqui, assim, ó. A média que a gente espera de perda de peso, isso aí varia muito de paciente para paciente, mas assim, a média é 40%. Mais ou menos 40% do peso. Tem paciente que chega, atinge isso aí mais rápido, tem paciente que com um ano e meio vai atingir esses 40%. Então, assim, a gente não deve, quando vai para a cirurgia, ficar, assim, fixo, assim, bitolado nesse número, entendeu? Então, tem gente... Outro dia veio um paciente lá que perdeu 8% no primeiro mês. Aí eu falei assim, nossa, tá excelente, tá bom. Você tá treinando todo dia, você chegou... Ah, doutor, mas eu achei que eu perdi pouco. Eu vi aí, teve gente que perdeu 11%, 12%. Falei, cada um é de um jeito. É o lance da comparação. Né? Eu falei, não se compare. Eu falei assim, pra mim o que importa é como você tá fazendo. Se você já voltou aqui com 30 dias, fazendo atividade física todo dia, nós já estamos ganhando. Tá tudo certo. E eu não tenho dúvida que você vai chegar no teu objetivo. Se ele vai ser com 6 meses, se ele vai ser com um ano e meio, aí nós vamos saber com o tempo. Mas o meu objetivo era a mudança do estilo de vida. E ela está começando a conseguir. Eu vou dar um exemplo para vocês que está acontecendo comigo. E a gente até conversou sobre isso. As pessoas perguntam assim, nossa, quantos quilos você perdeu? E, na verdade, eu cheguei a perder 20 quilos, mas eu tô ganhando peso. Por quê? Porque eu tô ganhando massa magra. Né? Estou fazendo uma dieta com uma nutricionista esportiva e tudo mais, porque como eu perdi muita massa, e não tem como, né? Ela me explicou que nesse processo de emagrecimento a gente acaba perdendo massa magra também, e aí hoje eu tento fortalecer, né, aqui o que eles chamam de core, né, que é o abdômen, para não ter dor nas costas, porque eu tenho uma hernia de disco. Você perdeu musculatura, então, né? só que olha, eu saí o meu percentual de gordura era 32%, hoje eu tô com 20. Ó, que beleza. Então, assim... Então, assim, isso aí é melhor do que a perda de peso da balança. É isso que a gente tem que avaliar. Exatamente, Você pega um fisiculturista, o cara tem MC de 40, ele é obeso grave.
Ele tem 5%, 3% de gordura no corpo. Cara, é só músculo, né? Ele é obeso. Então, assim, o número, o número, ele é subjetivo também. Ele fala uma coisa, mas a gente tem que avaliar como um todo. Tem pacientes que, mas eu não emagreci, eu tinha 40 de MC, eu baixei para 30, para 31. Mas eu ainda estou na obesidade, mas o percentual de gordura baixou demais. Então, tá tudo certo. Doutor, nossa, tem muita pergunta. Nós vamos ter que fazer depois outro episódio. Só respondendo perguntas. JJ, não sei se é homem, se é mulher, mandou pra gente a seguinte pergunta. A cirurgia, é possível recuperar o peso perdido após a cirurgia bariátrica? Uma parente engordou tudo de novo. Pode acontecer. Lembra, gente, uma estrada, ela pode levar a gente sempre pro mesmo caminho. Então, se o paciente ele voltar a viver da forma como ele vivia antes da cirurgia, ele vai ganhar peso de novo. A cirurgia não garante nada. A cirurgia ela não é a cura da obesidade. É o caminho. Eu gostaria muito que fosse. Se a gente operasse, está resolvido, acabou. A gente já sabe o que a gente tem que fazer. Pronto, é só ir lá, opera e resolve. Mas não é. É um trabalho multidisciplinar. A gente tem que trabalhar em cima de todas as frentes. Tem que mexer com a questão emocional, tem que mexer o físico, tem que mexer o corpo, tem que se alimentar bem. Então, assim, se você não estruturar uma rotina nova para sua vida, o teu resultado talvez não vai ser um resultado legal. Tá? Doutor, a cirurgia bariátrica é coberta pelo plano de saúde, pelo convênio médico? Quando a gente preenche aqueles critérios do 40 ou acima de 35, alguma doença associada. A gente não consegue, pelo plano de saúde, fazer cirurgias metabólicas, que são aquelas cirurgias em que o paciente tem o IMC maior que 30 e diabetes. A gente até tinha uma pergunta aqui, qual é a diferença de cirurgia bariátrica para cirurgia metabólica? Então, a metabólica, a gente está visando mais o controle da doença do que o controle do peso em si. Entendeu? Porque quando a gente faz a cirurgia, a gente muda hormônios e muda a função, a gente melhora a função pancreática, né? Então, a cirurgia metabólica, a gente visa mais esse controle da doença mesmo. Então, o paciente que tem diabetes, que está com a glicose toda desregulada, ele está com a produção de insulina alterada. Então, a gente faz a cirurgia da mesma forma, só que a gente está visando o controle da doença, tá? Então aí é lógico que vai ter uma melhora do peso também, a gente vai diminuir o peso do paciente, mas não é o foco da cirurgia, do procedimento é para a doença associada, tá? Então a cirurgia metabólica ela não está no rol da ANS, então os convênios não autorizam. Doutor, perguntam aqui também, o plano de saúde é obrigado a fazer a cirurgia reparadora? Isso aí São casos muito específicos. É um caso específico, assim, o plano, ele parece que ele tem que te fornecer uma correção da cirurgia quando eu for assim, o abdômen, certo? Então você tem o abdômen avental. O plano avental é quando a gordura ela cai, né? Isso aí está prejudicando. Tem pessoas que não conseguem nem andar direito por causa do abdômen avental. Então, o convênio ele tem que ir lá e fazer fornecer esse tipo de serviço pro usuário. Mas aí já seria uma dermolipectomia, que é tirar, não estética. Tá? Aí depois nós vamos trazer um cirurgião plástico aqui, ele vai explicar, vai falar com a gente, mas assim, não seria uma plástica para ficar bonito, você entendeu? Mais ou menos isso, é uma plástica para corrigir o defeito. Bom, acho que respondemos a maioria das perguntas. É claro que tem várias outras perguntas e a gente vai fazer um outro episódio com muitas outras perguntas, porque algumas, gente, a gente já respondeu. É claro que a gente faz questão de responder de novo, né? Não é problema nenhum. Mas é que em alguns outros episódios tá tudo muito detalhado. Então a gente tem episódios, se você olhar aí no nosso
cardápio que a gente oferece aí para vocês, tem explicando só os tipos de cirurgia bariátrica. Nós recebemos alguns convidados, como o Dr. Gustavo, que fala dos métodos menos invasivos, endoscópicos e tudo mais. Então, assim, a gente explica, tem vídeos explicando e tudo mais. Então, dá uma olhadinha lá. E, claro, a sua pergunta, ela sempre vai ser muito importante pra gente. Então, manda a sua pergunta que a gente faz questão de responder. Às vezes o pessoal fala, mas eu tenho uma pergunta que é boba. Imagina. Não tem isso, pergunta boba. Boba é não responder. Exatamente. A gente deixar a dúvida no ar aí. Então, assim, você tem que buscar o conhecimento mesmo. Às vezes uma coisa que você pode imaginar que é uma bobagem, mas é uma coisa importante para outros que têm a mesma dúvida. Então, bora, vamos lá. É isso. Por hoje, respondemos acho que a maioria das perguntas. Algumas aqui nós vamos deixar para um próximo programa. Gente, aquele pedido de sempre. Senta o dedinho lá no like, no joinha. Mostra que esse conteúdo é interessante, porque você nos ajuda a fazer com que a plataforma, que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e aí ele distribui para muitas outras pessoas. A gente preza pela informação de qualidade de uma maneira simples, né, doutor? Porque a gente sabe que muita gente manda hoje, todo mundo hoje gera conteúdo e gera informação, e muitos desses conteúdos são pessoas que não têm que a gente quer trazer preparo para falar daquilo de uma maneira simples e agradável para todo mundo aí. Exatamente. E lembre-se, o que é bom para o outro nem sempre é bom para você. Então fuja desses conteúdos. Eu tenho muito medo quando as pessoas disseminam, né? Exatamente. A gente tem muitos, hoje, blogueiros... Hoje tem muito especialista para tudo. É isso aí. Não é não? Até para dar pitaco pro especialista. Exatamente. Gente, um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Até o próximo, pessoal. Vambora. Tchau, tchau.